galera de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para gravar aquela questãozinha, aquele bizu para você. Hoje a nossa temática será sobre cálculo 1, mais especificamente sobre o tema de limite, beleza? Então trabalharemos em uma variável só, cálculo 1, né? E nós tentaremos te dar um bizu, uma dica de como resolver um limite quando você tem uma indeterminação. Existem diversos tipos de casos, né, que geram indeterminação, mas alguns já são casos já meio que marcados, que tem já a solução meio que já, né, a gente já sabe como é que tem que fazer para que essa solução apareça, né? Um desses casos é o exemplo aqui que nós estamos propondo para você, certo? Primeiro, né, o comum é que quando nós quisermos encontrar, né, o valor do limite de uma função, e aqui está a função, repara que tem um numerador, né, e um denominador, tudo em x, beleza? Tudo com uma variável só. O normal, né, é que para encontrar esse limite, nós verificarmos qual é o valor, né, da tendência, ou seja, o x está tendendo para 1, e aí nós colocarmos esse valor dentro da função para verificar para onde está tendendo essa função. Só que quando você faz, né, essa substituição, né, e aí vamos pegar aqui, fazendo a substituição, a gente fica com 1 ao cubo menos 2 vezes o 1 ao quadrado, menos 6 vezes o 1 e mais 7. E na parte de baixo, a gente fica com 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, que é 2, beleza? Até aí? E para lá. 2 vezes 1, menos 3. E aí, fazendo essa continha, repara, a gente tem 1 ao quadrado, que é 1, não vai botar que é 2, é claro, né? Então, nós temos 1 mais 2 vezes 1, que é 2, então 1 mais 2 é 3. 3 menos 3, na parte de baixo, a gente fica com 0, beleza? E na parte de cima a gente fica com 1 ao cubo, né? Então 1 mais esse 7, a gente já tem 8. Da parte positiva a gente tem 8, beleza? Na parte negativa a gente vai ter menos 6, certo? E menos 2 vezes 1 ao quadrado, que é 1, também vai ficar menos 8. Então tem mais 8 e menos 8. Logo, eu tenho, se eu ganho 8, perco 8, eu fico com 0. E aí, eu fiz a substituição do x tendendo para 1 para encontrar qual era, né, o limite dessa função. E aí a resposta que eu encontro é 0 sobre 0, ou seja, é uma indeterminação. E aí, né, então aqui eu tenho uma indeterminação. E aí o que eu faço, né, quando eu tiver uma indeterminação? Eu não consegui achar o valor daquele limite. Não sei para onde vai estar tendendo, né, a minha função quando o x estiver tendendo para o 1. Por quê? Resultado encontrado não me disse nada, foi indeterminado. Quando isso acontecer, pessoal, para cada caso a gente tem mais ou menos já uma situação meio que decorada, né? Tem um macetinho já pronto. E aí, quando nós tivermos, né, geralmente, quando a gente tem uma polinomial em cima e uma polinomial embaixo, no numerador e no denominador, provavelmente uma raiz dessas duas polinomiais serão comuns. Tá? Então, isso é um bizu, é um macete do negócio. Geralmente acontece dessa forma. E aí, né, você tem em cima uma função do terceiro grau, e embaixo você tem uma função do segundo. Se eu tivesse que encontrar alguma das raízes, eu atacaria a do segundo grau, porque é que eu sei fazer, né? Aquele delta, Bhaskara, então eu atacaria essa daqui. Essa daqui é de cima, né? Do terceiro grau, a priori, eu não sei uma técnica de resolução tão rápida assim, certo? Então atacaria essa, é uma forma de resolver, tá, pessoal? Atacar, descobrir quais são as raízes, pegar essas duas raízes e ver qual delas também é a raiz da parte de cima. E aí, baixar o grau, fazer um Briot-Ruffini, baixar esse grau e a solução está quase pronta. Outro macete que a gente pode passar para você, que faz essa verificação também um pouquinho rápida, né? Toda vez que você tiver polinomiais,
verifica se a soma dos numerozinhos da frente, ou seja, se a soma dos coeficientes, que são esses caras aqui, ó, 1, menos 2, menos 6, 7, se a soma desses caras der 0, é porque o 1 é raiz dessa equação. Aí já é um macetinho, né? Macetinho pronto, já decorado. Então, ó, repara, aqui 1, menos 2, menos 6, menos 8, 1 mais 7 é 8, vai dar 0. Logo, eu já sei que o 1 é raiz dessa funçãozinha aqui, né? Dessa parte de cima, tá? Dessa polinomial de cima. Se você olhar embaixo também, ó, 1 mais 2, 3, 3 menos 3, 0. Opa, então toda vez que a soma dos coeficientes for 0, o 1 será raiz. Quando o 1 for raiz, né, se por acaso não for, você pode até testar o menos 1 para ver também, tá? Mas vamos supor que você não saiba desses macetes. A gente já sabe de antemão, então, vamos começar o problema sabendo que o 1 é raiz em cima e raiz embaixo, ok? Beleza até aí? Show de bola. Se eu não soubesse disso, o que eu iria fazer? Eu iria atacar a equação que eu sei resolver. A equação que eu sei resolver é essa aqui, que é do segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Lembrando, o delta é o b ao quadrado, não é isso? Então, quem é o nosso b? É o 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é esse carinha aqui, é o 1. Vezes o meu c. Quem é o meu c? Não pode esquecer de colocar o sinal de menos. Beleza? Então, quem é o meu delta? Meu delta vai ser 4, beleza? 2 ao quadrado, ó, menos vezes menos vai dar um mais. E aí 4 vezes 1 vezes 3, 4 vezes 1 é 4, vezes 3 é 12. Beleza? Então aí eu fico com um delta igual a 16. Vou partir para as minhas raízes. Espero que eu encontre uma raiz 1. Lembra do nosso macete? Uma raiz tem que ser 1. Vamos descobrir qual é a outra. Beleza? Então, menos o b. Lembra? Formulazinha de Bhaskara, menos b. E aí a gente vai ter menos esse 2, que é o b. Mais ou menos a raiz do 16, que é o delta. Tá? Então, lembrando a formulazinha. Não vou escrever essa forma porque, né, a galerinha do cálculo 1 tem que já estar com isso aí na mente. Beleza? É sobre o 2a. E aí 2 vezes 1 é 2. Tranquilo? Achando então as nossas duas raízes, como é que vai ficar essa conta? Né? A gente vai usar um resultado para o mais e um resultado para o menos. Então vai ficar menos 2 mais raiz de 16 é 4 sobre 2. E olha aí o que a gente já estava prevendo. Olha o déjà vu aí. Ó. Então ó, aqui a gente vai ter um 2 sobre um 2. E aí, nosso famigerado 1 apareceu, né? Como a gente já sabia. A soma dos coeficientes dá 0, macetinho já decorado, eu já sei que uma raiz é 1. Então, uma raiz já está ali, é justamente aquela que a gente já sabia. E aí, a outra raiz, que é o que importa para a gente, vai ser a seguinte. Menos 2, menos 4, né? Usando o menos daqui agora, dividido por 2. E aí eu vou ficar com menos 6 sobre 2. Tá? Então, menos 6 sobre 2. A outra raiz é o menos 3. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos lá? Então, já consigo escrever essa polinomialzinha aqui de uma outra forma. Eu já sei as duas raízes, então eu posso escrever ela em função dessas raízes. Beleza? Então, isso aqui eu já consigo modificar. Professor, pô, mas qual a intenção de você modificar? Pô, se desse jeito que está escrito eu estou encontrando uma indeterminação, eu não consigo resolver, então qual é a dica? Tenta reescrever tanto a de baixo quanto a de cima de uma outra forma. Tá? Então como é que a gente escreve as coisas de outra forma? Fatorando, colocando em evidência. Né? Essas são as formas que a gente tem ali, né, de tentar modificar a estrutura do negócio. Beleza? Então repara. Provavelmente, para que corte a de cima com a de baixo, eles vão ter que ter uma raiz em comum. E aí a gente já sabe que o 1 é uma raiz em comum, certo? Por causa daquele teste dos coeficientes, nós já sabemos disso. Se você não soubesse isso, encontrou as duas raízes daqui de baixo, testa
lá em cima e ver se vai dar 0. Se der 0 é porque é raiz. E aí, se você não soubesse do macete, você acharia esse 1 agora, colocaria no lugar e viria, né, que se colocar o 1 aqui também dá 0, então 1 também é raiz, tá? Se você quiser fazer a verificação do menos 3, é só colocar aqui também, mas não vai dar certo, certo? Não vai dar resto 0. Então não serve também, não vai servir para a nossa continha, beleza? Então vamos lá. Se eu já sei que a raiz é 1 devido àquele macete, ou se eu já sei que a raiz é 1 porque eu encontrei uma raiz embaixo e sei que provavelmente tem que anular uma de cima, alguma coisa de cima com alguma coisa de baixo. Então testo esse 1 e deu certo, o que eu vou fazer? Vou baixar o grau agora do meu polinômio. Vou usar o que a gente chama de Briot-Ruffini. Como é que a gente faz isso? Pega os coeficientes desse cara aqui. Então aqui estão os coeficientes do número. Beleza? E pega a raiz que você sabe que é. Né? Então você sabe que o 1 é a raiz do negócio. E aí como é que você faz? Briot-Ruffinizinho, você baixa o primeiro número que tiver aqui. É o macete. Multiplica. E o resultado você soma com o próximo. Então esse é um macetinho chamado Briot-Ruffini para reduzir o grau, né? Então do terceiro a gente vai ter algo do segundo. Como é que fica? 1 vezes 1 é 1. 1 mais menos 2, calma aí. 1 mais menos dá menos. Então 1 com menos 2 é menos 1. Repete o procedimento. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais o menos 6, então vai ficar menos 1 menos 6, que é menos 7. E para fechar, menos 7 vezes 1 é menos 7, mais 7, 0. Exatamente isso que tinha que acontecer. Apareceu o resto 0, já que o 1 era raiz. Então, se o 1 é raiz, aqui vai ter que dar resto 0. Beleza? E aí, como é que você reescreve, então, toda essa continha, né? Você pode reescrever da seguinte forma. O limite do x tendendo a 1 de, calma aí, uma raiz é 1. Então, x menos 1. Por quê? Se você botar 1 aqui vai dar 0. Vai dar justamente a ideia da raiz, beleza? Vezes o que deu aqui, ó. Todos esses numerozinhos que deram aqui são os coeficientes da sua continuidade. Ou seja, se eu baixei 1 grau, o que era cubo virou quadrado e o coeficiente é 1. Depois eu tenho menos 1x e sozinho eu tenho o menos 7. Se você fizer o chuveirinho aqui entre esses caras, vai voltar a dar esse cara aqui de cima, beleza? Então estou reescrevendo de uma outra forma. E a parte de baixo? A parte de baixo eu sei que é x menos 1. Beleza? Uma raiz é 1 e a outra, muito cuidado. X menos a raiz. Calma aí. X menos o menos 3. Então vai ficar x mais 3. E aí eu verifico que eu consigo fazer um cancelamento. Ó. Há duas parcelas iguais. Então é para isso que a gente faz esse voodoo, essa magia negra que a gente faz ali. É para poder cancelar alguma coisa e melhorar a minha situação, né? Tirando esse fator de indeterminação. Espero eu que essa indeterminação tenha saído a partir de agora. Então, eliminando aquela parte em comum, eu fico com essa continha aqui. Dividido por... Ou seja, reescrevi o cara da mesma forma, tá, pessoal? Nada demais, tá? Só reescrevi esse cara aqui de uma outra forma, ficou desse jeito, e reescrevi esse de uma outra forma. Por quê? Se está dando indeterminação e eu quero uma resposta, provavelmente se eu fizer a fatoração, isso vai sair, tá? E agora eu posso botar o 1 no lugar e verificar se essa indeterminação sumiu ou não, tá? Então vamos verificar. Colocando 1 no lugar, a gente fica com 1 ao quadrado, que é 1, menos 1, menos 7, dividido por 1 mais 3, que é 4. Logo, resposta para o nosso limite é 1 menos 1 eu cancelo, e a resposta fica sendo menos 7 sobre 4. Ou seja, quando essa função
está tendendo para 1. O valor dela, né, o y dela, a resposta, está tendendo para os menos 7/4. Beleza? Então essa é uma dica que sempre funciona, pessoal. Duas polinomiais, geralmente, a ideia é fatora, dá uma fatorada, dá uma reescrevida de uma outra forma nessa função, e aí você cai para dentro do problema, escreve as suas raizezinhas e alguma coisa vai se cancelar. Beleza? Tamo junto. Inscreva-se no nosso canal, dê aquele like, não esqueça de dar o like e tamo junto até uma próxima. Um abraço.